Opa, meu nome é Luca e recentemente eu fiz um vídeo sobre o Catálogo Mandela, uma série de vídeos estilo found footage criado por Alex Kister, um ARG que foca no conceito de existir alguém igual a você que te leva à loucura ou como são chamados na série os alternados. No último episódio vimos várias coisas como se dever aos alternados, a morte de Mark Ratcliffe, o que aconteceu em 1992, o fato de que ele viu um homem no canto desde que tinha 4 anos e o anjo Gabriel, que desde a época de Cristo enganava as pessoas se dizendo o verdadeiro salvador. Teve bastante coisa, então dá uma olhada lá antes de ver esse vídeo, mas sem mais enrolação, vamos pra parte 2 de explicando o Catálogo Mandela. Logo após o volume 1 de Catálogo Mandela, temos 3 vídeos novos antes do volume 2 propriamente dito. São eles o Alerta de Intruso, o Transtorno de Consciência Metafísica e Exibição. 3 vídeos que a maioria das pessoas que fazem vídeos sobre esse ARG não falaram sobre, mas que eu julgo serem bem importantes pra lore. O Alerta de Intruso inicia com a foto de um homem estranho, seguido da frase "Eu estou dentro da sua casa", sussurrada de forma bem bizarra. Em seguida seguimos com uma espécie de aviso para pais sobre a proteção das suas crianças. E esse aviso é bem clichê, fala que os pais devem demonstrar todo o amor para seus filhos e que é comum os pais os ocuparem com brinquedos, voltas ao parque e até mesmo desenhos na TV. Mas era pra ter cuidado com o que seus filhos assistiam, pois podia conter conteúdo de violência, conteúdo sexual, conteúdo gráfico ou imagens perturbadoras. Eles existem em diferentes espectros. Se você vê sua criança chorando dentro do quarto enquanto vê TV, espere ela parar de chorar para depois entrar. O aviso de repente acaba, como se alguém não quisesse que ele fosse dado, e a criança continuava chorando no quarto. Então a mãe decide ir até lá ver o que estava acontecendo, porém, não havia criança, mas a TV continuava ligada, exibida essa imagem, o mesmo homem do aviso inicial. Perturbada com o desaparecimento do seu bebê. Ok, bora entender o que aconteceu aqui. A mãe acabou ignorando o aviso de não entrar no quarto e logo depois de perceber que seu filho havia desaparecido, acabou se desvivendo. Então é extremamente importante que os pais esperem o choro parar antes de entrar no quarto. Senão, poderão ver coisas ou ouvir coisas que vão fazer eles se desviverem. As coisas estão começando a ficar estranhas. Não se trata mais de alternados invadindo a sua casa, mas também invadindo a sua TV e fazendo lavagem cerebral nos filhos. A próxima parte é um aviso de emergência para vários condados. Nele é exibido o fato de que 3.426 crianças desapareceram em diversos desses condados e que era pra mantê-las longe de qualquer imagem ou conteúdo que possa ser perturbador. E a cena muda totalmente, como sempre acontece no Catálogo Mandela, que me irrita um pouquinho pra falar a verdade, pra outro assunto totalmente diferente. Aqui começa uma recordação de investigação de suicídio do departamento de polícia, onde depois da vizinhança ouvir choros de criança seguido por um estalo, o investigador foi mandado pra observar a casa através de filmagens com fotos e vídeos. A foto que ele tirou foi essa aqui, mas esse investigador sem nome saiu do caso logo depois por afirmar ter uma presença bizarra e assustadora. Ele não queria ficar no casa. Por segurança, um oficial se voluntariou para instalar uma câmera na casa do local onde ocorreu tudo, que tirava uma foto a cada 5 minutos, enquanto eles não achavam outro investigador para isso. A primeira foto registrada foi às 3h34 da manhã e parece mostrar o quarto normal, mas em menos de 5 minutos depois tudo fica escuro, porém nada normal. Isso muda nos próximos 5 minutos, onde parece ter um par de olhos brilhantes no local, que muda logo depois, parecendo que tinha sumido. Mas esse rosto aparece, mostrando que a presença ainda estava lá. E o pior acontece, pois às 6h48 da manhã, o corpo da vítima é movido por uma força invisível. E a câmera até captura isso, porém estava censurado por motivos óbvios. A conclusão foi de que eles não têm nenhum suspeito sobre o caso e que não havia nenhuma possibilidade de seus alternados, já que não tinha ninguém. O caso não poderia e não iria ser levado ao público também. Isso assinado pelo Tenente Davis, que a gente pode concluir que estava encarregado do caso. O próximo vídeo é um aviso de prevenção sobre o MED, uma sigla para o transtorno de consciência metafísica, um transtorno que em 1982 sofreu aumento de 95%. De acordo com a demonstração, a vítima se encontrava com seu alternado que falava algo muito ruim que não deveria ser ouvido e logo depois acontecia essa paradinha aqui. Era basicamente mandar aquelas 3 letrinhas do Twitter. As chances de tentar se desviver nesse caso eram de 97% e os 3% só sobreviviam porque tinham consciência de que estavam sofrendo desse transtorno. As práticas para evitar isso, no entanto, eram bem estranhas, por assim dizer. Como se a pessoa que deu essa mensagem quisesse evitar algo maior, porque simplesmente não faz sentido. Evitar práticas religiosas frequentes e apoio em filosofias desnecessárias? Como isso iria ajudar nesse caso? What the fuck? Mas também somente abrir os olhos quando tiver certeza que o homem do canto não está mais próximo do seu rosto. Assistindo. Ok. O mesmo homem do canto que o Mark deu um nome quando tinha 4 anos foi citado em um aviso oficial de prevenção a uma doença. Certamente tem algo muito bizarro rolando aqui. O próximo vídeo, chamado de Exibição, também contém nele uma segunda parte do que aconteceu no primeiro capítulo, sobre a Bíblia, etc. Porém, as coisas ficam cada vez mais estranhas. Inicialmente vemos Noé provavelmente indo levar os animais para a arca, e uma batida muito forte ouvida no céu. Tudo escurece e quando ele olha, aparece escrito Chu alguma coisa, que seria 2 alguma coisa, que eu tentei ler e não consegui. Podem ser 2 doppelgangers, pode não ser, mas já vocês vão entender porque estava escrito nesse momento. Logo, aparece uma foto de 2 crianças
mas com uma data que eu não consegui adivinhar porque, claro, tava tudo em péssima qualidade. E aparece um arquivo de investigação de 1992 sobre a morte de Mark Radcliffe, que no caso era separado por item. E esse era especificamente as gravações da sua câmera, que vai ser grande parte desse vídeo. Às 13h21 da manhã, Mark gravava sua porta, depois ele parecia estar na estrada indo pra algum lugar. Ele para, filma as iluminações amarelas desse local, começa a andar pela rua e finalmente grava o que seria uma igreja. Ok, parece estar de madrugada, ele grava ao redor da igreja, mas foca principalmente na parte de baixo da escada, onde possivelmente estaria algo que não sabemos o que é, algo maligno. Depois, outra gravação da porta aparece e uma da janela aberta, datada de 1992 às 8h30 da manhã. Essa janela não exibe nada, é só uma floresta. O próximo take foca na porta novamente, é possível ver alguns ruídos e em seguida uma lanterna liga, e a porta do closet parecia um pouco aberta, assim, só um pouquinho. E é interessante a ligação que o guarda-roupa tem com o Mark desde que ele tinha 4 anos, já que o homem do canto inicialmente estava dentro dele. Enfim, depois o Mark grava uma escada e começa a descer por ela, focando em um quarto no corredor, passando a lanterna por todos os cantos. A próxima gravação mostra a igreja numa perspectiva um tanto estranha, e o Mark novamente estava focando no guarda-roupa, até a TV ligar do nada e isso aqui aparecer. Depois a janela fica borrada e parece ter algo ou alguém ali, observando, uma sombra. Após analisar tudo isso, concluíram que o Mark passou por um longo período de paranoia e a cena muda pra Noé prestes a embarcar na arca, porém, Redacted apareceu falando o seguinte: "Por que você tenta escapar do que teme, Noé? Você será punido por resistir à minha mensagem. Você levará outra criatura no barco. Você não vai notar a princípio. Apenas espere, Noé. Espere até começar a sentir algo, uma mudança acontecendo na sua mente. Você nem perceberá que tomou forma até vê-la. Quando você vê, não há retorno. Ele lhe dará uma mensagem. Essa será a sua última mensagem." 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Depois, como uma forma de glitch, vem um aviso da morte de Mark Radcliffe, Departamento de Fenômenos Naturais dos Estados Unidos, postado em 1991, e ele avisa sobre o contato com televisões e espelhos, que, caso cause desordem, entrar em contato com esse número, que nós já sabemos que não vai ajudar em nada. E esse é o fim do vídeo. Bom, não dá pra tirar muita coisa. A maioria das coisas que rolaram aqui era só avisos de governo e umas coisas estranhas, mas vamos pro volume 2 propriamente dito. O volume 2 é datado de 2009, ou seja, um longo salto no tempo de onde os eventos estavam acontecendo no volume 1, que era por volta de 1980 a 1992, e ele conta a história na visão de duas pessoas, dois amigos mais especificamente, a vítima 3 e vítima 4, ou se quiser chamar, Adam Murray e Jonah Marshall. Pelo que vemos, eles eram 2 criminosos porque estavam em cartaz de procurado e faziam parte de uma sociedade de eventos paranormais chamada Bythorn ou algo assim. Eles recebem a chamada de uma moça que diz ouvir seu gato miando, mesmo que o bichinho já tivesse ido de comes e bebes há anos, e que era só pra eles irem até lá e guiar o gato pro caminho certo. No começo eles ficam meio receosos de ir, mas como iam ganhar $500 por noite, eles rapidamente aceitam, e a mulher não ia estar lá pra deixar tudo ainda pior. Então no caminho pra casa da moça, o carro que eles haviam roubado da Prego, eles decidem roubar outro e seguem viagem, com uma câmera que é meio que compartilhada. Você pode ver o que tá rolando se tiver outra e ainda pode ver as legendas, tipo um status do Zap, tá ligado? Aqui a gente pode ver um pouco da conversa do Jonah com o Aidan. O Aidan parece levar a coisa toda de eventos paranormais a sério, enquanto o Jonah não tem nada mais que medo, e é muito cético em relação a isso. A gente consegue perceber isso durante a conversa no carro e durante todo o vídeo. Enquanto o GPS tava bom na estrada, ao chegar na casa, ele perde o sinal, e se vocês forem parar pra ver, bom, essa é a mesma casa de César, a casa que Mark foi atraído pra depois ser morto. Bom, então eles chegam na casa de César por algum motivo, o Jonah decide ficar dentro do carro por medo, então o Aidan explora a casa procurando pelo gato enquanto compartilha a gravação de dentro. Lá, ele não encontra gatos, mas sim uma única porta trancada. Então no próximo dia, Aidan e Jonah estão conversando no carro enquanto olham pra casa. O sinal de GPS continua fraco. Enquanto eles estavam falando, um grito ao ouvido, a câmera buga, o GPS quebra e dá o erro 333. Noite 2, dia 13 de janeiro de 2009, 12h30. Aidan decide entrar novamente no lugar e começa a usar um daqueles aparelhos que eles utilizam pra conversar com fantasmas, até que isso acontece. Oh my God, behind you! Shut up. You see anything on the cameras? Oh my God, behind you! Dude, cut it out. Oh my God, behind you! Dude, seriously, stop. Oh my God, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. Reparem que, ao questionar Jonah, ele disse que não estava fazendo nada, então muito provavelmente quem estava atrás dele era um alternado tentando enganar, pra ele olhar e assim ir de comes e bebes. Bom, depois aparece meio que aquela mesma historinha da Bíblia, porém lá no comecinho de Adão e Eva, e eu acho que eu nem preciso dizer que Aidan é a forma de Adão em inglês. Ele come a maçã e de repente diz isso, no caso o Aidan original, não Adão. Eu não sei, foi bom,
mas de repente eu me sinto assustada. É analogia a algo que já vamos ver. Se liga. Enfim, Aidan manda uma foto avisando que ele vai dormir e no quarto uma voz meio que responde o que ele estava tentando fazer antes. Você seguiu o pastor? Você é um tolo. Ao invés dele, siga minha voz. Você irá encontrar grande felicidade. Acorde, Aidan. Não me faça acordar os outros. Então, como a cortina nessa parte da varanda meio que mexeu, eu diria que algo ou alguém, muito provavelmente um alternado, né, entrou na casa. Logo depois eu vejo aquelas duas portas, o que faz eu pensar que aquele não era o quarto de Mark, e sim o quarto de César. Ou seja, o Mark nunca saiu de lá, e isso muda tudo, porque se o César não voltou, ele pode sim ser um alternado e ter enganado o Mark esse tempo todo. Depois disso, o Jonah manda um monte de foto pedindo pro Aidan voltar, falando que tá preocupado e que ele deveria voltar pro carro e etc. O Aidan só manda essa foto, a foto do porão. Jonah, olha, a porta trancada abriu, eu consigo ouvir o gato miando, me chama no rádio e você vai poder me ajudar com isso. Aidan. Então eles até conversam pelo rádio, porém rola uma briga bem de leve, bem de amigo mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção foi nessa parte aqui, onde o Jonah diz o seguinte: eu queria nunca ter procurado pela sua mãe, porque ela está morta e desaparecida e a gente nunca vai conseguir achá-la. Tá. Ela quem? Depois da briga, eles meio que se separam, já que o Aidan quis entrar lá e o Jonah disse que não iria mais estar ali quando ele voltasse. Então é isso, o Aidan entra no porão e o Jonah vai embora de carro. Lá, ele vê uma televisão que toca o mesmo aviso do capítulo 1 e aparece o rosto desse homem logo em seguida. Ele pergunta quem ele é e depois tudo fica glitado entre todas as vítimas que os alternados fizeram e na legenda aparece o seguinte: você não lembra de mim. Logo, uma música infantil começa a tocar e aparece essa mulher aí. Depois, tudo fica escuro e bizarro. Os alternados começaram a falar que ninguém vai ajudar o Aidan, que ninguém tá vindo e que ninguém sabe onde ele tá. Isso faz ele sentir medo e chamar pelo Jonah, mas Jonah estava longe, e com isso, com o medo, os alternados provavelmente encontraram a brecha para poder matar. Jonah, por outro lado, estava no carro quando isso aconteceu. Com o sinal do GPS ruim, Jonah é atacado, muito provavelmente por um alternado, e assim acaba o volume 2. Dado o contexto de tudo, os alternados muito provavelmente atraíram Aidan e Jonah para casa de César para assim conseguir matar ambos. E sobre a tal da mulher morta que eles falaram no telefone, eu diria que era a mãe de Aidan. Ela teria mais compreensível, dado que nos últimos vídeos Aidan desapareceu e sua mãe foi de base. Será, manos? Fica aí a dúvida. Ah, e por falar nisso, eu não sei se o Aidan realmente morreu. Em nenhum momento a série especificou isso, talvez reste um pouco de esperança. Muito obrigado por verem até aqui e nos vemos no capítulo 3.